iniciando a nossa gravação, hoje a gente vai trabalhar com a aula 3 e a aula 4. Tanto a aula 3 quanto a aula 4, ela trabalha aí com a questão de acessórios, tá bom? O que seriam acessórios? São os programas, né? São os aplicativos que já vem instalado no sistema operacional, seja no seu celular, seja no próprio Windows e assim por diante, tá bem? Então é o que a gente vai trabalhar hoje. Por quê, gente? Por incrível que pareça, eu falo as coisas, acho que muita gente não acredita, mas tem gente que não sabe abrir e utilizar a calculadora do Windows, tá? Tem gente que não sabe a diferença do Word e do WordPad, por exemplo. Isso são coisinhas que quando você faz um processo seletivo, são esses detalhes que eles acabam pegando, tá? Então vamos lá. Então, trabalhando com acessórios. Esses acessórios, eles são os programas que já no próprio Windows, quando você instala, né, o sistema operacional, ele já vem instalado nele, tá? Então a gente pode trabalhar com esses acessórios abrindo atalhos, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, usar uma tecla de atalho, Windows R, ele vai me abrir aqui o executar, tá bom? Deixa eu só habilitar aqui a lupinha. Habilitar a nossa lupinha aqui. Então eu dou o Windows R. E aí ele me abre, é uma tecla de atalho para abrir o executar. E aqui eu posso digitar o nome do aplicativo. Então, por exemplo, se eu quiser abrir um editor de imagens que tem dentro do Windows, abrir o Paint, por exemplo, eu preciso digitar MS Paint. E aí ele vai me abrir o Paint. Tá? Então, eu abro o... Opa! Eu abro o executar. Windows R. E aí eu digito MS Paint. Tá bom? Para poder abrir o executar. Certo? Esse nome aqui, ele é o nome da instalação do programa. Que é o que a gente, né, eu costumo brincar na aula, né? É o nome raiz. Então, você digita MS Paint, MS é de Microsoft. Tá bom? E ele vai te abrir o Paint, que ele é um programa base aí, né? Para você poder desenhar, enfim. O pessoal não dá muito valor no Paint, tá? Mas vou abrir aqui o YouTube rapidinho. Goku Paint. Ó, vou passar rapidinho aqui só para vocês verem. O cara, ele tá com o Paint aberto e ele tá desenhando. Tá? Ele desenha, ele faz as camadas de cores aqui. Tá? Então, eu falo que ele é base, né? Que ele é básico, mas quem vai fazer a diferença é quem está usando a ferramenta. Tá? Então dá para fazer coisas bem legais aí no Paint. Tá bom? Então, daqui, somente para você entender que ele é um aplicativo para desenho. Então você pode desenhar ou você pode fazer edições, cortes de imagens, por exemplo, tá? A gente pode abrir uma imagem aqui,
Deixa eu ver se tem alguma imagem salva aqui. Não tem imagens nenhuma. Deixa eu salvar uma imagem aqui. A gente pode abrir aqui uma imagem. Tá? A gente tem aqui o zoom. Se a imagem for muito grande, a gente pode diminuir o zoom. Tá vendo? Ele me dá uma folha. Ah, eu peguei uma imagem que tem 4 fotos, né? Então, se eu não quiser, eu posso selecionar somente o que eu quero copiar. Opa. Né? A gente tem essa possibilidade aí de selecionar somente o item da imagem. Se você quiser, você tem aqui ferramentas para você poder escrever, criar um cartaz, por exemplo, tá? Você tem aqui formas, tipos de linhas e cores. Tá vendo? Então, dentro da sua necessidade, você pode, né? Você pode pegar e manipular aí, tá? Edições. Quando eu falo edições simples é porque aqui, por exemplo, a gente não consegue criar um material 3D, que nem o Photoshop. Eu não consigo trabalhar com filtros, entre outras coisas. Tá? Então ele acaba sendo simples, mas muito funcional para alguma atividade que você tenha que fazer, criar um cartaz, algo do gênero aí. Bom, além do Paint, a gente tem um outro programa aqui que é o WordPad. O WordPad, ele é o irmão mais novo, tá, do Microsoft Word. Ele já vem instalado com Windows, tá? Então, você consegue visualizar aqui que ele tem as funções básicas que tem o Word, tá? Você tem a régua para poder trabalhar a margem. Você tem aqui a parte de tamanho, formatação, alinhamento, recuos. E você tem a possibilidade também de trabalhar com imagens, desenhos, tá? Então, se você quiser, por exemplo, um texto, o comando igual hand não funciona aqui. Eita. Deixa eu copiar o texto aqui e vou colar o texto, tá? Então a gente consegue trabalhar com ele aqui como se fosse o Word. Galera aí já manja mexer no Word, né? No editor de texto. Então não é nenhuma novidade. E aí a gente tem a opção dos desenhos, né? Eu posso pegar o Paint, posso fazer um desenho, né?
fazer um desenho. E quando eu fechar esse desenho, né, já me aparece aqui direto. Por exemplo, uma edição. Então nós temos o Paint aqui, o WordPad. Então caso você não precise utilizar a ferramenta de editor de texto, e no computador que você está sentado, está utilizando, não tenha o Word, você pode usar o WordPad, que você vai conseguir fazer a mesma formatação, tá bom? Bom, além do Paint, o WordPad, seu teclado deu problema, né? Vira e mexe nas aulas eu acabo usando aqui para dar alguns exemplos. Você tem lá o teclado virtual, tá? Deu algum problema, você precisa entrar no seu e-mail, urgente assim, né? Tá certo que é um pouco cansativo, mas você vai lá e consegue digitar o seu e-mail com o teclado. Além do teclado, nós temos a calculadora, tá? A calculadora é uma ferramenta bem interessante pra gente, tá? Porque dentro do Windows, a gente tem alguns tipos de calculadoras. Uma delas é a padrão, a que vocês estão acostumados a mexer, tá? Fazer continhas rápidas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Aí, você pode alterar o sistema da sua calculadora para alguns outros tipos, como científica, né? Programador, data, cálculo de datas, representações gráficas e trabalhar com conversão, né? Acho que você já, dentro do colégio, já deve ter tido aquelas matérias de matemática ou de física, de você fazer conversão de unidade. Por exemplo, de metros para centímetros, de quilômetros para metros, né? De grama para quilo, ou de quilo para grama, né? Então a gente tem essas possibilidades aí. Então, padrão é essa daqui, onde a gente trabalha aqui, modo básico. A científica, ela já muda um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Ele já me dá aqui algumas funções diferenciadas, né? Além de você poder trabalhar aí com trigonometria aí também, caso você queira. Aí você tem aí, né? Eu não era muito bom nisso daqui, né? Seno, cosseno, tangente, o lado inverso do ângulo de 90 graus, né? Então você tem aqui na calculadora para poder trabalhar, né? Hipotenusa, né? Radiano, né? Fazer. Então nós temos a científica. Nós temos a gráfica, né? Professora lá na matemática ou na química, na física, mandava a gente fazer isso daqui, né? A gente pode fazer pela calculadora aqui, e aí você só vai copiar as informações que você quer, né? Principalmente curvatura, velocidade, né? Programador. Aqui a gente já trabalha com a linguagem binária. Nós vimos lá na primeira aula, né? Só que a gente também trabalha com outros tipos de linguagem. A octal, decimal e por aí vai. Então, por exemplo, se você estiver utilizando a linguagem binária, ela é composta por 1 e 0. Lembram? Então, se eu colocar aqui 8 vezes, perdi a conta, 5, 6, 7, 8. Então, aqui ele me deu
Eu digitei lá, né? Ele me deu o binário. Aqui ele já me converteu para a linguagem octal, né? Já me converteu aqui para a parte decimal e a hexadecimal. Então, se eu colocar aqui na decimal e digitar o número 10, tá? Eu digitei o número 10 em decimal. Em hexadecimal, o número 10 é igual à letra A. Em binário, é 1010. Tá? Então, a gente pode trabalhar aqui. E aí você tem algumas outras unidades aqui. Tá? Datas. Bom, vocês querem saber, por exemplo, quantos dias faltam, né, para chegar ao final do ano, por exemplo, tá? Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, a data de hoje. Hoje é dia 14. Hoje é dia 14. E aí eu quero aqui dezembro. Natal, 25 de dezembro. Ele vai me dar aqui a questão de meses, semanas e dias. E quantos dias faltam para o Natal. Vamos ver aqui. Ana Beatriz, está me ouvindo aí? Dia, mês e ano que você nasceu, Ana. Dia, mês e ano que você nasceu. Nossa, tô novinha assim, mulher. 19/2/2002. Então vamos pôr aqui. 2002. Fevereiro, dia 19. E eu vou colocar a data de hoje. Estamos em setembro, né? Ó, você tem 18 anos, 6 meses, 3 semanas e 5 dias. E você está de corpo presente nesse mundo exatamente 6.782 dias. Né? Coisa legal, né? Então, você tem essa possibilidade de mexer com a parte de datas. Beleza? Aqui a gente vai entrar numa coisa que já é mais a nossa cara. Parte, né? Moeda. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o real e vamos converter para dólar. Por exemplo, você vai usar essa calculadora quando você quer comprar alguma coisa do exterior, né? Alguma coisa que vem importada. E geralmente essa coisa importada ela sofre a influência do dólar aí, né? Deixa eu só achar aqui o dólar. Porque tem vários dólares, tá, gente? Os Estados Unidos não é o único país que tem o dólar como a sua moeda, tá? Deixa eu só localizar aqui, que eu acho que eu já devo ter passado aqui. Líbia, Libéria... Não. Cadê o S, gente? Aqui, ó, Estados Unidos. Então, por exemplo, um real nosso. Um real,
equivale a 19 centavos de dólar. Tá? Vamos colocar aqui, sei lá, 1024. 1024, ele vale esse valor aqui. E o legal é que ele puxa, ora, ele é atualizado automaticamente. Tá? Então aqui ele já está puxando para mim a cotação do dólar nesse instante. Quanto que o dólar tá? Tá bom? E aí você pode fazer o inverso, de dólar para real, por exemplo. Tá? Então você tem aqui as moedas do mundo para poder utilizar e fazer essa parte aí financeira. Volume. Aí a gente tem aqui, por exemplo, litros para metros cúbicos. Eu sei que é meio indelicado, mas a Bárbara, tá me ouvindo, Bárbara? Bárbara Neves, tá me ouvindo? Eu sei que é indelicado, né? Não se pergunta isso para uma dama, né? Para uma mulher. Mas qual o seu peso, Bárbara? Pode mentir, tá? Não tem problema. — 62 quilinhos. Então, ó. Na verdade não era nesse daqui, mas tudo bem, eu vou guardar isso daí. A gente tem que tomar aí geralmente 2 litros de água, né? Pelo menos por dia. Então ele me dá aqui quanto que 2 litros d'água tem em metros cúbicos. Metros cúbicos é utilizado para você medir pedra, medir areia, tá? Os caras, né, também que tem muito dinheiro, né? Eles acabam medindo o dinheiro pelo seu volume, né? Então, tem aí. A gente tem aqui comprimento. Então, metros para centímetros. Peraí que eu já vou usar seu peso, tá, Bárbara? Daqui a pouco. O Felipe Vilarinho. Felipe, qual a sua altura? Felipe, qual a sua altura aí? Felipe Vilarinho, tá me ouvindo? Não, vamos lá. Estevam, tá me ouvindo aí, Estevam? Qual a sua altura? Eu sei que é muita coisa no celular, né? Para escrever, tem que voltar, né? 1,75. Então, Felipe tem 1,75. Em centímetros, ele tem 175 centímetros. Né? Se a gente for pegar em quilômetros, tem 0,00175. Tá? Conversão de distância é mais prática. Agora vamos para peso, né? Vamos pegar aqui. Cadê? Quilogramas, né? 62 para gramas. 62 quilos. 62 quilos equivale a 62 mil gramas. Tá? Em toneladas, equivale a 0,62 toneladas. Tá? Tá vendo aqui, ó?
Tá vendo? Ele dá aqui. Então a gente pode fazer as conversões. Principalmente a galera que mexe com culinária, né? Tem isso daí. Então ele está aqui também. Temperatura, área, velocidade, dados. Isso é interessante. Não expliquei para vocês lá sobre gigabytes, terabytes e por aí vai? Então isso daqui é bacana. Ó, bit. 1 bit. 1 bit equivale a 0,00000000125 megabytes, tá? Se eu colocar aqui bytes, kilobyte, né? Lembra que eu não passei todas as unidades? Eu passei só as mais usadas? Ó até onde vai, ó. Iobibyte. Iobibyte. Tá? Então, tem aqui a calculadora para a gente poder utilizar, tá bom, gente? Bom, então esses são alguns acessórios que tem no próprio Windows, né, para a gente poder mexer. No Windows também, ele tinha, tá, mas não tem mais, o Movie Maker. A Microsoft tirou o Movie Maker. O Movie Maker, ele é utilizado para a gente poder criar vídeos, edição de vídeos, tá? Ele não vem mais, a Microsoft tirou. Então aqui vocês podem baixar o Movie Maker, tá? Vocês têm a possibilidade de jogar lá no Google, por exemplo, Movie Maker. Você tem a possibilidade de baixar não só o Movie Maker, mas tem vários, né, outros aplicativos para você baixar, tá? Então aqui a gente tem o Movie Maker 10. Ele é gratuito, mas se você quiser umas opções mais avançadas, tem que pagar, tá? Para fazer algumas outras brincadeiras com ele. Então a gente tem o Movie Maker, tá? Que não vem instalado mais, mas dá para você fazer. Dá pra gente poder fazer, inclusive depois vocês vão fazer umas atividades aí com o Movie Maker, tá? Além do Movie Maker, a gente tem uma ferramenta de captura, tá? Essa ferramenta de captura, ela é diferente de você apertar o print, tá, gente? Deixa eu abri-la aqui, né? Tá vendo? Então, você tem a possibilidade de utilizar a ferramenta de captura. A ferramenta de captura, ela vai te dar aqui o que você quer capturar. Tá bom? Aí a gente aperta Enter aí. E aí ele te dá aqui os modos que você quer capturar. Então, recorte de forma livre. Então, por exemplo, eu quero recortar só isso aqui. Não deu nem tempo de recortar aqui. Recortar aqui, ó. Aí você usa o mouse e você faz um círculo. Aí ele recortou só aquele pedacinho lá. Tá? Muito utilizado quando o pessoal quer criar apostila, né, material didático. A gente acaba fazendo isso daqui. Tá? Recorte retangular. Aí ele vai e captura só aquele retângulo. Se você aperta o print, por exemplo, ele vai tirar um print da tela toda. Aí você tem que abrir, por exemplo, no Paint e recortar a área que você quer. Então aqui você pode recortar direto, tá?
Você tem a possibilidade de recortar aqui direto. A gente tem um bloco de notas, tá? A gente vai trabalhar com o bloco de notas um pouquinho, que eu vou ensinar programação para vocês. Eu vou ensinar vocês a criar um vírus, né? Não é bem um vírus, né? Mas vamos falar que é um vírus, né? E um pouquinho de HTML também. Então, a gente vai usar o bloco de notas. Basicamente, o bloco de notas ele é um programa base. Ele só serve para texto, mais nada, tá? E aí a gente tem aqui esses notas adesivas, que são como aqueles post-its, né, que a gente cola na tela do computador. É um adesivinho. Aí a gente tem a possibilidade de usar ele aqui. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma reunião, ou eu tenho que ligar para um aluno, por exemplo. Para eu não esquecer, eu anoto aqui, ó, ligar para o Ricardo às 10 horas. Entendeu? Então você pode criar aqui e ele vai ficar, né? Quer mais uma nota? Dar prova para a turma 2504 às 9h30 do dia 14/9/2020. Então eu deixo ali para não esquecer. E aí você pode manipular, você pode deixar, né, elas fixadas aqui, não tem problema nenhum. Tá? Então nós temos aqui a possibilidade de trabalhar com as notas, tá? Lembra que eu comentei com vocês em uma das aulas do acesso remoto, de eu acessar um computador de alguém? Tá? Eu tenho a possibilidade de fazer por essa ferramenta aqui, ó, acesso remoto. Tá? Através de uma configuração conjunta, eu posso acessar o seu computador. Ou, por exemplo, eu posso acessar o computador da minha casa. Tá? Então a gente tem essa ferramenta aqui para acesso remoto, tá? Que é bem legal também de a gente trabalhar. Certo, gente? Alguma pergunta até aí? Então as ferramentas, essas ferramentas básicas, esses acessórios, né? Eles ficam aqui também nessa pasta, ó, acessório do Windows. Acessórios do Windows. Então, aí você tem tudo aqui, ó. Gravar passos, o internet, né, o navegador, Paint, impressora, o Media Player, né, para você poder ouvir e ver vídeos. Ó, aqui tem que baixar e instalar porque nunca foi usado. Tá vendo? Então aqui você pode criar uma biblioteca de listas no seu computador, de músicas, vídeos, tá bom? Para a gente poder estar executando aí. Galera, pergunta aí. Alguma pergunta aí, galera do online? Alguma dúvida sobre esses acessórios? Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai ter algumas liçõezinhas para fazer, tá? Galera que está presencial aqui, vai fazer pelo computador, né? Os demais vão poder fazer pela sala Google, tá? Vai ter uma atividade que vocês vão ter que usar esse cara aqui, ó, desenho. Uma não, são duas atividades que vocês vão ter que usar esse cara desenho.
Aí você pode fazer pelo desenho do Google. A galera que está aqui, ou que tem computador em casa, pode fazer pelo bloco de notas. Tá bom? Eu vou postar a foto lá do que vocês vão fazer. Além de umas perguntas, algumas perguntas, que é mais de uma, para você poder estar respondendo lá também. Certo, gente? Tranquilo? Então é isso. A galera aqui do presencial podem ir lá pro laboratório. 5 minutinhos a atividade já vai estar lá no ar, tá bom? O vídeo demora um pouquinho mais. Então, por enquanto é isso, gente. Eu vou parar aqui a gravação e publicar o vídeo.